uma vez. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor é bom, que dura para sempre. E o amor do Senhor é infinito, e o Senhor sempre nos ensina a tua verdade, a tua palavra. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos instruir agora, colocar temor no nosso coração, que nós possamos praticar a palavra do Senhor e ter esperança em Ti, ter desejo pela presença, pela volta do Senhor, que nós possamos viver como quem vive os últimos dias, aguardando com ansiedade o retorno do Senhor para buscar a sua igreja, no nome de Jesus. Amém? Se puder aumentar mais um pouquinho, Daniel, aqui, por favor. Estamos falando do mistério de Deus, amém, igreja? Amém. Amém. Está saindo o som de boa aí na frente? Só aqui então, tá? Parece que está um pouco baixo. Está abafado aqui falando ali na frente. Hã? Ele disse que a música está mais alta do que a minha voz. Amém, glória a Deus, obrigado. Nós estamos falando do mistério de Deus em Colossenses capítulo 4, verso 3 e 4, onde o apóstolo Paulo disse que quer pregar a respeito do mistério de Deus, e nós já falamos sobre 4 mistérios. Aliás, começamos a falar sobre o 5º mistério. E o 5º mistério é o que, igreja? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Aleluia. Amém. Eu sei que é um tema que é pouco falado, mas eu acredito que aqui todos já ouviram falar. Sim ou não? Quem nunca ouviu falar sobre o arrebatamento? Tem alguém aqui que ainda não ouviu falar sobre o arrebatamento? Só o Jorge que não ouviu? Não, eu ouvi. Nós estamos falando sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento, esse nome quer dizer ser tomado de repente. Ok? Tomado de repente, raptado. E a Bíblia nos diz alguns casos sobre isso. Os irmãos se lembram sobre Elias? O que aconteceu com Elias? Arrebatado. Carruagem de fogo. Como foi o arrebatamento de Elias? Uma carruagem de fogo veio buscá-lo, né? E um redemoinho. A carruagem dentro do redemoinho levou ele ao céu. Ele foi arrebatado. O que aconteceu com Enoque? Enoque andou com Deus, a Bíblia diz, e foi arrebatado ou trasladado, e não foi mais visto, amém? Por que Enoque foi arrebatado? Que andava com Deus. Andou com Deus. Amém. Enoque andou com Deus e foi trasladado ou arrebatado, tomado, e não foi encontrado mais. Tem mais uma pessoa na Bíblia que foi arrebatada ao 3º céu. Quem foi? Paulo. O apóstolo Paulo, não é isso? Ele foi arrebatado ao 3º céu e ele ficou numa dúvida, se no corpo ou se fora do corpo, não sabia. Mas uma coisa ele tinha certeza: ele foi arrebatado ao 3º céu, e lá ele viu coisas, como ele disse, inefáveis, coisas que ao homem não é lícito falar, indizíveis. Ok? Essas são as coisas que ele viu lá. Esse Paulo, ele teve muito entendimento, muita revelação do mistério de Deus. Por isso que é ele quem diz: o mistério que estava oculto dos homens dos séculos passados, agora nos foi revelado pelo Filho, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Aleluia. Por isso nós falamos o mistério do Deus encarnado, Deus dentro do homem, Deus em Cristo Jesus. Falamos também do segundo mistério, que é o mistério da iniquidade, onde o anticristo virá e vai reinar também durante 7 anos e vai enganar muitos. E Jesus disse: se possível até salvos, os escolhidos ou salvos. Mas ainda bem que ele disse: se possível. Se possível até os escolhidos. Porque se é escolhido,
se é salvo, não será enganado. Aleluia. Graças a Amém, Deus. irmãos? Não será enganado. Nós falamos também do endurecimento por parte de Israel. Veio o endurecimento no coração de Israel quando viu Deus homem falando, curando, andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, mas o coração foi duro, viu os sinais, os milagres e as maravilhas e não se converteram, e morreram e irão para o inferno, porque se endureceram por causa da dureza do coração. Jesus disse: vão aos quatro cantos da terra e preguem o Evangelho, para se cumprir também uma profecia que Deus mesmo disse contra Israel: provocarei ciúmes contra vocês. Porque o povo que vocês rejeitam, o povo que não era povo, que nunca ouviu falar de mim, que nunca me procurou, agora esse povo será o meu povo. Aleluia. Vocês ficarão com ciúme dele. Que são quem? Gentios. Gentios, que somos nós. E pelo quarto nós falamos do outro mistério, que é os gentios e os judeus em um só corpo, em uma só mentalidade, em uma só alma, em um só espírito, tendo um só Deus e Pai de todos. Amém? Aleluia. Deus. Convivendo em unidade, mesmo uma coisa que era impossível no passado, se não fosse Jesus Cristo, se não fosse o Espírito Santo. E agora nós estamos falando sobre o arrebatamento, o quinto e último mistério que nós iremos falar. Falamos na semana passada e vamos falar essa e provavelmente na outra que vem, porque o assunto é muito grande. E para começar, eu queria que o Miquel colocasse lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante. Amém? Amém. Irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quem são os que dormem? Os que morreram. Os que morreram. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Alguém aqui tem algum ente querido que faleceu? Mas você não está triste como os demais, não é isso? Sim. Por quê? Porque você é conhecedor da palavra de Deus, que diz o seguinte, vamos lá? Eles não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém? Aleluia. Eles ressuscitarão. Amém. Ou se nós morrermos também, ressuscitaremos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Aleluia. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos Arrebatados. Aleluia. juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém, igreja? Então a Bíblia, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: eu não quero que a minha igreja, que o meu povo, que os meus filhos sejam ignorantes com respeito aos que dormem, ou com respeito ao arrebatamento. Eu não quero que você fique alheio a este assunto. Para quê? Para que você não fique por aí se lastimando a morte de ninguém. Amém, igreja? Amém. Eu sei que é triste uma pessoa que perde um ente querido. Misericórdia, que o Senhor nos livre desse mal. Amém. Que o Senhor nos livre dessa coisa. Mas o que a Bíblia diz: eu não quero que vocês vivam por aí como os demais que não têm esperança. Porque nós temos esperança. Na linguagem bíblica, o que os nossos entes
queridos estão fazendo? Descansando. Já viu aquele filme do Zé Colmeia? Que Hibernado. eles hibernavam, como é que é o nome? Hibernado. Esse nome aí mesmo. E ficava lá 6 meses, né? Dormindo. Na caverna. Vocês quem assistiu o Zé Colmeia? Deixa eu ver. Pica-pau também. São os mais velhos. Pica-pau Mas também. chegou lá. Já, né? Urso do pica-pau também. Urso do pica-pau também, né? Aí tá lá, dormiu. Irmãos, quem dorme, aqueles que não estão dormindo, tem uma certeza, ele vai acordar, não é isso? É por isso que a palavra de Deus usa essa linguagem. Porque para nós que temos essa esperança, essas pessoas não morreram, eles estão Aleluia. dormindo. Glória a Deus. Quando Jesus ficou sabendo, aliás, ele já sabia desde o princípio, mas alguém foi lá e avisou: mestre, Lázaro morreu. Foi isso? Falar para ele: não te incomodes não, porque ele já morreu. E Jesus virou para os seus discípulos e disse: Lázaro Está dormindo. está dormindo. Lázaro dorme. Então, para aquele que é crente, que crê, que é crente na palavra, porque essa palavra quer dizer isso, crente em Jesus, não na religião, não na denominação, não me refiro a isso, porque tem muitos crentes denominacionais que não acreditam nessas coisas. Um crente genuíno, que acredita nas Escrituras, que acredita no Espírito Santo, ele tem essa convicção: o meu ente querido não morreu. Aleluia. Amém. Ele está dormindo. Ele está dormindo, mas o corpo dele está dormindo. Mas na verdade, ele está na glória com Deus. Aleluia. Se ele morreu em Cristo Jesus, automaticamente já está no paraíso. Qual foi a promessa de Jesus para o ladrão da direita? Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Porque o que o ladrão pediu foi: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi? Não, ele disse no reino. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: deixa eu ver se você pode reinar comigo. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Amém. Então o corpo dele foi sepultado, mas o espírito foi para o paraíso. Os irmãos se lembram também de Rick Lázaro. Lázaro, Rico e Lázaro, né? O Lázaro morreu e os anjos vieram e buscaram. E o rico? Samu. Os demônios, né? Os demônios buscaram o rico. Não é errado ser rico, tá? Mas não ponha sua esperança na riqueza. Mas o rico, porque não temia Deus e oprimia o pobre Lázaro, que batia na porta dele pedindo ajuda e ele negava, esse foi para o inferno. Então lá você sabe que Jesus disse que houve um diálogo entre eles. Esse diálogo foi: Abraão, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e coloque na minha boca. E a resposta: não pode, porque os irmãos sabem da história. Só quero frisar que não morreu. Ele dorme, para nós ele dorme, mas ele não morreu, amém? Amém. Lázaro estava no paraíso, vivendo, bebendo água, banhando na piscina, no mar de vidro, comendo tudo que ele queria. E o rico estava lá sendo atormentado pelo fogo. Quantos aqui não sabiam dessa história? Tem alguém que não sabia dessa história? Todos sabem? Então, esse é o mistério de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: não quero que vocês ignorem esse fato. Nem todos dormiremos. Qual é a expressão que ele diz? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aleluia. Num instante, num abrir e fechar de olhos. Mas os mortos, ou os que dormem, têm a primazia. De maneira nenhuma nós, os vivos, precederemos os mortos. Eles ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Como se dará o arrebatamento?
os mortos que morreram em Cristo Jesus irão ressuscitar nesse dia. Só os mortos que dormiram em Cristo, tá? Haverão duas ressurreições: a ressurreição dos que creem em Jesus e a ressurreição dos que não creem em Jesus. A primeira ressurreição é daqueles que creem em Jesus. Quando se dará? No dia do arrebatamento, ok? No dia do arrebatamento, os mortos ouvirão a trombeta, Aleluia. a voz do Senhor que desce do céu, ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos ares, como nós acabamos de ler. Aleluia. E depois nós, se estivermos vivos nesse dia, não sabemos quando será, nós seremos arrebatados, tomados de repente, transformados. Esse corpo de humilhação, de morte, de dor, de tristeza, de angústia, vai dar lugar a um novo corpo. Aleluia. Um corpo incorruptível, que não morre, que não adoece, Amém. Aleluia. que não sente dor, que não chora, que não se entristece. Glória a Deus. Esse corpo que nós receberemos nos dará poder para subir até Aleluia. o Senhor, para nos encontrarmos com Ele. Aonde? Nos ares. Aleluia. Nos encontraremos com Ele nos ares. Então, Jesus desce do céu, os mortos ressuscitam, aqueles que estão lá no paraíso entram naquele corpo, recebem a transformação do corpo, é elevado até as alturas dos ares, e aí depois nós que estivermos vivos vamos subir de repente, e com o corpo ressuscitado, transformado, nos encontraremos com Ele e viveremos eternamente com Aleluia. Ele. Glória a Deus. Já que eu falei que existem duas ressurreições, essa é a primeira. Se dará no final da grande tribulação. Para isso eu vou pedir o Miqueias para colocar o próximo, que é Mateus 24. 29. Não está nessa ordem não, mas põe o 24, por favor. Ah, tá, né? 24, 29. Então vamos lá, como que vai ser isso aí? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Até aí por enquanto. Quando se dará essas coisas? Logo em seguida a Logo tribulação. em seguida a tribulação. Quanto tempo durará a tribulação? 7 anos. 7 anos. 7 anos de tribulação, reinado do anticristo, governo do engano, da mentira, falsas curas, falsos milagres, falsos sinais, falsos prodígios, e enganarão a muitos, ou a todos quantos têm a marca do anticristo. Todos que aceitaram ser governados por ele vão acreditar na mentira, no engano. Então, logo que acabar a tribulação, quer dizer que 7 anos depois do anticristo aparecer, o que vai acontecer com o sol? Escurecerá. E a lua Não dará sua não dará sua claridade. O que vai acontecer com as estrelas do céu? Cairão. Esse firmamento é o céu, vão cair, e os poderes do céu serão Abalados. Existem eu já vi muitas pessoas não qualificadas. Muitas pessoas vão na internet e falam assim, não sei se você já viu: será que João não se enganou quando disse que as estrelas do céu caíram? Será que o que eles não estavam vendo eram mísseis? As Porque eles bombas. estavam falando na linguagem que ele entendia. Nunca viu falar de um míssil. De repente um míssil caiu, ardendo em fogo, e pá sobre a terra. Por que você falou? As bombas em Israel. As bombas que vêm, né? Os mísseis, todo tipo de bomba, né? Choque. Será que João não estava se referindo de helicópteros quando ele disse metade gafanhoto, cara de homem, corpo de cavalo, rabo de escorpião?
Será que não era um helicóptero, irmãos? Eu faço outra pergunta. Será que Jesus também se enganou? Não. Quem está falando isso aqui? Jesus. É Jesus. Será que Jesus estava muito além da compreensão de Jesus? Não. E ele não entendeu a visão? Será que Jesus não entendeu que eram bombas e helicópteros, irmãos? Jesus nominou sol, lua, estrela, firmamento ou céu. Eu não acredito que Jesus se enganou. Amém. Porque Jesus não é dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Se está escrito no Apocalipse, 7 anos, está tudo programado. Arrebatamento, milênio. Satanás amarrado, solto depois do milênio. E Jesus vindo em novos céus e nova terra, tudo programado. Será que ele ia errar uma profecia? Jesus, Não. que é Deus, foi esse Jesus quem apareceu para João na ilha de Patmos. Aleluia. E disse: escreve o que você vê. E esse Jesus, o mesmo, só que agora glorificado, ressuscitado, 60 anos depois aproximadamente da ressurreição. Eu não acredito que ele se enganou. Então cuidado com o que você ouve na internet. Alguém já ouviu isso? Não. Agora em Israel, pessoas. agora na guerra em Israel, vários pastores falaram. Agora na guerra de Israel eu ouvi dezenas E de pastor renomado. pastores renomados falando isso. Será que João não se enganou? Não, João não se enganou. Pode ter certeza que João não se enganou. Aleluia. Do jeito que ele viu, ele escreveu. E outro, se João tivesse enganado, Jesus também tinha se enganado. E isso você pode ter certeza que não. Então, quando a Bíblia diz que o sol vai escurecer, que a lua não dará a sua claridade, que as estrelas do céu cairão e que os poderes do céu serão abalados, pode esperar. E provavelmente, se nós estivermos vivos, nós veremos essas coisas. Ele disse que nos guardará disso. Como? Tem algumas visões de interpretação bíblica da escatologia, que é o que estuda os acontecimentos finais, as profecias. Cada um acredita que o arrebatamento vai ser num período, né? Tem gente que acredita que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que vai ser antes da grande tribulação o arrebatamento. Mas conforme o que nós estamos vendo aqui, Jesus está dizendo logo em seguida a tribulação, não é isso? Sim. E nós vamos ler o restante para entender. Logo em seguida a grande tribulação. Então, provavelmente, nós veremos o sol escurecendo, a lua não dando brilho, as estrelas dos céus abrasadas ou em fogo, em chama, caindo sobre a terra, e os poderes celestiais abalados, estrondos, provavelmente. Mas ele nos guardará dessas coisas. Como? Lá no Egito, os irmãos se lembram que foram quantas pragas do Egito? 10. E o Senhor de todas guardou o seu povo. Aleluia. Mas eles viram, eles estavam lá, sim ou não? Sim. Mas nenhuma das pragas atingiu o povo de Deus. Então não tenha medo dessas coisas. O Senhor teu Deus é contigo. Aleluia. Se nós passarmos pela grande tribulação, eu não sei o que vai acontecer, como será essa proteção, mas nós seremos guardados em nome de Jesus, amém? Então vamos seguir para a gente entender. Então logo em seguida a tribulação daqueles dias. Agora, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando que vai acontecer o sinal da vinda do Filho do Homem? Logo após a tribulação. Depois da tribulação, não é isso? Sim ou não? Sim. Os irmãos concordam? Senão nós voltamos lá. Próximo.
E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. O que é isso aqui? Arrebatamento. Arrebatamento. Depois da grande tribulação, o sol, a lua, as estrelas, o céu, o sinal da vinda do Filho do Homem é uma sequência, né? O sinal da vinda do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentando, tristes, chorando, rangendo os dentes. Os povos que não entregaram suas vidas a Jesus. Mas em contrapartida, automaticamente, os anjos do Senhor receberão uma ordem dele para recolher quem? Os escolhidos dos quatro cantos da terra. Aonde tiver um escolhido, ele vai recolher, ele vai trazer. Aleluia! Arrebatamento. Glória a Deus. Será tomado para ele. Amém? Amém. Próximo. Só até aí. Os irmãos estão cientes da sequência? Se tiver alguma dúvida, por favor, nós precisamos entender essas verdades. Ah, mas eu não entendo nada disso. Não tem problema, você vai ser arrebatado do mesmo jeito. Aleluia! Não, isso não depende do seu, se você vai ser salvo ou não. Você é salvo não é se você entender ou não entender isso aqui. Você é salvo pela obra de Jesus na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu fico satisfeito de entender. Eu não sei se os irmãos ficam, eu tenho certeza que sim. Amém? Amém. Vamos para o próximo. Eu acho que é Mateus 13. Não. Desculpa. Já que você botou isso aí, foi em 1 Pedro. 1 Pedro 3:10. Só para confirmar o que nós falamos lá. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia do mal. Não, desculpa, é 2 Pedro, tá? 2. Pode ser assim também. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. O que são esses elementos? As estrelas. As estrelas do céu. Então quer dizer que o apóstolo Pedro está concordando com quem? Jesus. Com Jesus e com João. Esse aqui é o apóstolo Pedro. Quando Jesus falou essas coisas, Pedro não tinha saído para ir ao shopping. Ele estava lá no dia. Aleluia! Ele não saiu para pescar. Ele estava no dia. Então ele disse: olha, é verdade que o dia do Senhor vem como ladrão, e os céus vão passar com um barulho ensurdecedor, e as estrelas se desfarão como? Abrasados. E que é isso? Em fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, vão cair sobre a terra. Amém, igreja? Amém. Próximo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aleluia! Já que é assim, que o final vai acontecer, já que já está escrito, já que já está determinado, é dessa forma. Ah, mas Deus é amor. É amor ao ponto de dar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça dessa forma, mas tenha vida eterna. Aleluia! Por isso ele amou tanto, por isso ele sofreu tanto, porque o que está por vir sobre a terra é algo que ele mesmo disse: nunca jamais aconteceu e nunca jamais acontecerá. Uma tribulação tal que nunca houve antes e nem haverá jamais. Por isso que ele disse: já que é assim,
Você e eu devemos viver de forma digna dessas verdades. Aleluia. Digna desse conhecimento. Então, irmãos, é necessário que eu conheça essas coisas. Amém, querido? Amém. Então eu não estou falando uma coisa em vão. Já que você sabe que eu sei como que vai terminar a história da humanidade, nós devemos estar atentos, botar a nossa barriguinha de molho, tomar a nossa cruz, obedecer os mandamentos, as ordenanças, porque isso certamente vai acontecer. É até o 12: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Você acha que os elementos se derreterão por causa de um míssil? Por causa de um helicóptero? Quem vai fazer isso aqui? Deus. Deus, o Senhor. Ele vai tocar fogo no sol. Você pode falar, como assim? O sol já é fogo. Ele vai tocar fogo no sol. Ele vai tocar fogo na lua e nas estrelas, todas as galáxias. O céu que nós conhecemos vai ser abalado, sacudido. Você já sacudiu um pé de fruta para tirar a fruta? Caiu fruta? Sim. Mas ficou algumas, né? Você não deu conta de tirar tudo. O Senhor vai balançar e vão cair todos, para que possa vir novo céu e nova terra. Aleluia. No final. Então pode ter certeza, é com fogo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos se alegram em saber dessas coisas? Amém. Vamos para o próximo. Parou aí, né, Miguel? Vamos para o próximo. Nós vamos entender mais e mais. Qual que é? Daniel, lá no Velho Testamento. Daniel de 1 a 3 e depois o 13. Nesse tempo se levantará Miguel. Olha, irmãos, essa profecia aqui é pelo menos uns 500 anos antes de Jesus. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha, haverá esse tempo de angústia, e é exatamente no tempo da angústia que o povo será salvo. Ele não está dizendo que é antes da angústia, está? Não. No tempo da angústia, quando houver angústia, é que o povo será salvo. Qual é o povo que vai ser salvo? Escolhido. Os eleitos, os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ou nós temos o nome escrito no livro da vida de Jesus, ou do anticristo, ou de Satanás. Não pode estar os dois. Ou você adora Jesus somente, ou o anticristo somente. Tanto um quanto o outro são ciumentos. O anticristo não aceita você adorar ele e Cristo. Jesus Cristo não aceita adoração a ninguém mais a não ser ele. Amém? Aleluia. Então, aqueles que são os adoradores genuínos, puros, imaculados de Jesus, têm os seus nomes escritos no seu livro. Aleluia. Esses serão salvos no tempo da angústia. Somente eles. E esse Miguel é um anjo De guerra. príncipe dos exércitos do Senhor. Ele se levantará para proteger o povo de Deus. É o que ele está dizendo, amém? Amém. Talvez seja um anjo que vai à nossa retaguarda. Muitos dos que dormem, muitos dos que o quê? Dorme. Muitos dos
os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Olha, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Misericórdia. Essa história de que o povo lá fora diz que todos são filhos de Deus é mentira. Haverá, como eu disse, duas ressurreições. Acho que eu falei só para a primeira, né? Só. Que é depois da grande tribulação. E a segunda, quando será? Depois do milênio? Quando o milênio acabar. O que é o milênio? Depois que Jesus vem buscar a sua igreja, o seu povo, aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, quando acabar a tribulação, Jesus restaura a terra onde nós estamos. Porque os elementos dos céus caíram aqui, houve muita bagunça. A terça parte do mar se transformou em sangue, os irmãos se lembram? Das pragas, das taças da ira de Deus, das trombetas, que vai devastar a face da terra, será restaurada para o milênio. Existe um milênio, um período onde o próprio Senhor Jesus virá governar sobre a terra. Teremos 1000 anos de governo de Cristo e a igreja reinando com ele. Aleluia! Lembra da parábola Glória a Deus! da mina, onde o Senhor Jesus disse que se ausentou por um tempo, e a um ele deu uma mina, a outro ele deu duas. Aliás, a todos, no caso da mina, ele deu uma mina. Lembra? Nós falamos sobre isso aqui algumas semanas no Instituto Bíblico. E veio o primeiro e disse: Senhor, o Senhor me confiou essa mina. Toma, eu fui negociar rapidamente e consegui 10. E a resposta do Senhor que voltou foi: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha e governe sobre 10 cidades. 10 cidades. Galardão, recompensa para quem trabalhou na obra do Senhor. Recebeu uma mina, ganhou 10 minas. O reino de Deus se multiplicou através dele. O Senhor falou: eu vou colocar. O outro que veio, e eu consegui 5 minas. Ele falou assim: você vai governar sobre 5 cidades. O outro, eu consegui 2 minas sobre 2 cidades. E o último: Senhor, eu tive medo, eu sabia que o Senhor é um homem severo. O Senhor ajunta onde ninguém espalha, colhe onde ninguém planta. Senhor, eu fiquei com medo. Sabe o que eu fiz? Eu embrulhei a tua mina, eu escondi a tua mina, eu cavei um buraco e guardei a tua mina para ninguém roubar. E está aqui, Senhor, a tua mina. Toma. O Senhor disse: servo mau, preguiçoso, negligente. Você sabia que eu sou um carrasco? Você sabia que eu cobro? Você sabia que eu ajunto aonde não espalhei? Você sabia que eu colho aonde eu não plantei? E por que você não usou disso para trabalhar na minha mina? Poderia ter colocado no banco, renderia alguma coisa para mim quando eu voltasse. Então você vai ser condenado pelas suas próprias palavras. Eu sou o carrasco. Pega esse cidadão, toma a mina dele. Falou para os anjos: toma a mina dele, dá para aquele que tem 10. Aquele que ia governar 10 cidades, agora vai governar 11. E os anjos se espantaram, estatalaram os olhos, Samuel. Se espantaram. Como assim? O senhor não está sendo justo. O senhor tirou daquele que tem 1 e está dando que tem 10. Porque no reino dos céus é assim: a quem tem se lhe dará, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, será dado para quem tem. Não é que ele é injusto, ele é justo. Aleluia. Se eu confiei na tua mão alguma coisa, a sua parte é cumprir a sua. A minha eu tenho. Então no milênio, nós não sabemos, a Bíblia não é muito clara, mas tem muitas coisas. Eu não vou pedir para abrir não.
Mas se você ler Isaías, se não me falha a memória, 65 ou é 35, quando ele fala do milênio, ele diz assim, ó, sabe que vai haver morte no milênio? Alguém morreu de 100 anos. As pessoas vão falar assim, coitado, morreu tão jovem. 100 anos. Por que morreu tão jovem? Aí alguém vai responder, é porque ele não obedeceu o Senhor. Morreu jovem. Aí no final ele morre, né? Ele vai aguardar a segunda ressurreição, que eu disse que são duas. No milênio não haverá guerras, não haverá muitas coisas, não haverá no milênio, muitas brigas, ciúmes, essas coisas não haverá, mas haverá pecado e as pessoas vão morrer ainda, e a igreja estará reinando no milênio juntamente com Cristo. A Bíblia diz que quando o anjo falou assim, olha, do mesmo jeito que você está vendo esse Jesus subir aqui no Monte das Oliveiras, ele descerá e ele estabelecerá o seu trono daqui do Monte das Oliveiras. Onde fica o Monte das Oliveiras? Israel. É por isso que o mundo odeia Israel. É daqui que ele vai governar as nações. Está escrito. Ele vai fender o monte, abrir o monte, para uma banda, para outra, distância, uma do lado do outro. E o trono dele será estabelecido ali, e durante 1000 anos ele governará dali. Depois você busca a profecia, se não me falha a memória, de Zacarias, se alguém quiser confirmar. Tem essa profecia. Ou é Malaquias? Não estava no script que estou falando, está vindo na mente, eu estou falando com os irmãos. Mas a verdade é que ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Aleluia. 1000 anos. Acabou 1000 anos. Os mortos que não tinham escrito seus nomes no livro da vida ressuscitam. Esta é a segunda ressurreição. Mas eles ressuscitarão apenas para comparecer perante o juízo de Deus, o grande trono branco, aonde serão condenados. Bem-aventurados aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Aleluia. Amém. Esses não sofrerão o dano da segunda morte. Aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição só vão ressuscitar para receber a sentença de lago de fogo que arde com enxofre. Eles, juntamente com Satanás, os demônios, o anticristo e a besta que reinava durante 7 anos aqui, serão lançados no lago de fogo. Até o inferno será lançado no lago de fogo. Aqui, entra à direita, pronto. Aí vai passar pela eternidade lá. Só que antes dele ser lançado, a Bíblia diz que haverá uma batalha chamada de Armagedon, onde todos os exércitos da terra se voltarão contra Israel e contra o povo de Deus. Satanás, durante os 1000 anos, foi amarrado, impedido de agir. Por isso a terra descansou por 1000 anos. Terminou-se os 1000 anos, houve a ressurreição e a libertação de Satanás também para ser lançado no fogo. Mas por um pouco de tempo, a Bíblia diz que Satanás saiu a seduzir as nações da terra e seduziu muitos exércitos e muita gente que se juntaram de frente para a nação de Israel, onde o povo de Deus está reunido, apontaram os seus canhões, os seus mísseis, as suas armas e contaram até 3 para atirar. Só que no 2, o Senhor Jesus fez assim, soprou. Com o sopro da sua boca, eles foram destruídos. Compareceram perante o trono do juízo de Deus e foram lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Tem muita gente que vai morrer 2 vezes. Misericórdia. Aqueles que não aceitaram Jesus podem morrer fisicamente
e morrerão eternamente para o Senhor no lago de fogo que arde com enxofre. E lá descreve quem são: os covardes, os idólatras, os beberrões, os efeminados, os imorais, Mentirosos. os mentirosos, os feiticeiros, os avarentos. Mas aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha e o horror eterno. Verso 3: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Quer dizer que os sábios, os filhos, os que têm o nome escrito no livro da vida, resplandecerão eternamente. E aqueles que conduzem pessoas ao Evangelho, aqueles que saem por aí anunciando a salvação, a palavra de Deus, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que não conhecem, vão resplandecer como estrelas, sempre e eternamente. Aleluia. Tem alguém desses aqui? Amém. Tem algum sábio aqui? Glória a Deus. Jesus diz: quão formosos, né? Aliás, a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés sobre os montes. Quão formosos sobre os montes são os pés daqueles que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz e que diz a Sião, ao povo: o teu Deus reina. Aleluia. Vai atrás dos eleitos de Deus e diz: olha, o teu Deus reina. Amém. A palavra de Deus diz: esses resplandecerão como estrelas. E por fim, o último, 13, né, Miquel? Nesse capítulo, o 13. Ó, tu porém, está falando para Daniel, tu porém segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aleluia. Quando o Senhor terminou de falar essas profecias para o Daniel, ele disse: Daniel, agora sabe o que você vai fazer? Fecha o livro de Daniel, fecha ele, sela ele, encerra, guarda ele, porque esse livro não é para hoje. Quando ele disse 400 anos antes de Cristo, encerra, guarda. Muitos vão querer ler, mas não vão entender. Você sabia que o próprio Daniel não entendeu? O próprio Daniel ficou atordoado quando ouviu essas coisas. Ele falou: o que é isso? Eu fiquei atordoado durante tempos. Quando eu tive essa visão, eu caí por terra no chão, faltou força. E ele disse para me ficar de pé. Eu disse: como que eu vou ficar de pé se não resta força em mim? E ele disse que ficou enfermo durante um tempo, e ele não foi trabalhar. Ele foi ao médico, pediu carta, como é que é o nome? Atestado. Atestado médico. Essa é por minha conta, o atestado médico. Ele foi atrás de atestado médico, e foi porque ele trabalhava no palácio. Governador. Ele era um dos 3 mais importantes do Império Babilônia. E aí o rei falou: tá errado, mas o Daniel está doente. Aí o Daniel foi trabalhar, sarou, foi trabalhar, mas ainda ficou um tempo angustiado, com tanta revelação, com tanta coisa que o Senhor falou para ele, e ele não entendeu. É por isso que Paulo fala: eu vou falar para vocês um mistério que foi oculto dos nossos pais no passado, mas agora nos foi revelado. Aleluia. Pelo Filho, Glória a Deus. pelo Espírito. Mas ele disse: guarda, porque não é para os seus dias. Algumas coisas ele entendeu, algumas, mas essas aqui não. Aí ele chega e fala assim: agora Daniel, ó, vai seguir tua vida, vai lá, trabalha lá no teu lugar, no rei, lá vai trabalhar, porque isso não é para você. E aí, ó, no final você vai dormir. Morrer.
Aí você vai dormir, mas depois que acontecer tudo que tem que acontecer, você vai despertar do sono. Aleluia. E você vai receber a tua recompensa. Amém. Com todos aqueles que guardaram firme a confissão. Irmãos, essas promessas de Deus para mim são suficientes. Amém? Aleluia. Você precisa de muita coisa para ser fiel a Deus. Nós falávamos sobre isso aqui na quarta-feira. Do que você precisa para ser fiel? Qual é a motivação de você ser fiel? Qual é a sua motivação de congregar? Por que você vem à igreja? Qual é o seu interesse pela igreja? Cada um, irmão, tem um. Aqui, se a gente for perguntar, temos vários motivos que trazem as pessoas para a igreja. Qual é o seu? O que você quer de Deus? Quero dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, Glória a Deus. do que você pede. Muito poderoso. Mas o que te traz para perto do Senhor? Qual é a motivação do seu coração? Eu vou para a igreja, eu vou para a reunião dos santos. O que te traz? O que é preciso o Senhor fazer para você te motivar a isso? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente faz algumas coisas na igreja. A gente ora, a gente dá alguma coisa para o Senhor. Aí nós oramos, nós louvamos, nós adoramos, aclamamos, gritamos, declaramos a santidade, as maravilhas do Senhor, os feitos do Senhor. Isso é louvor. Nós entregamos até dinheiro. Toma, Senhor, dinheiro. Um sinal de louvor, de honra, de adoração, de gratidão, de reconhecimento por aquilo que o Senhor faz por nós. Qual é a motivação do seu coração? É porque Ele vai te dar um bom emprego que você vem? Ele pode fazer isso. Ele pode te dar o melhor do que você imagina. Aleluia. É porque Ele vai te dar um carro ou uma casa? Ele pode. E eu acredito que seja do interesse dele fazer isso. Aleluia. Tomara que eu faça. Tomara que você não tenha nem onde guardar dinheiro. Aleluia. Que eu te der. Mas qual é a motivação do teu coração? É para curar uma doença? Não é que é errado essas coisas, não é errado não. Você pode sim pedir, Senhor, cura essa doença. Senhor, me dá um carro. Peça, Ele te dá. Aleluia. Pode ser que Ele te dê. Não estou garantindo nada, viu? Pode ser que Ele te dê. E se Ele não te dar, você continua firme? Você continua confiando? Tem outras coisas que você espera? Para mim, essas coisas que nós estamos falando aqui é suficiente. Aleluia. Aleluia. Ainda que Ele não responda as minhas orações, mas eu vou continuar orando. Glória a Deus. Eu vou continuar pedindo. Mas se Ele não me der, isso aqui para mim, irmão, só em saber que meu nome está escrito no livro da vida, que Ele vai me guardar dessas coisas, Aleluia. que eu irei morar no céu com Ele. Amém. Glória a Deus. E se Deus nos permitir, semana que vem, eu quero falar sobre o que nos aguarda lá. Aleluia. Mas aqui nós já temos uma esperança, nós iremos. Ah, é lá? É aqui? Aonde será? Não importa, é onde Ele estiver. Amém. Aonde Ele estiver, ali Eu que quero eu a quero. Ti, Senhor. Ah, é lá no céu, é aqui na terra. É aonde esse negócio aí? Eu não sei. Mas haverá um lugar, haverá um tempo, haverá uma eternidade. Aleluia. Glória a Deus. E uma coisa, irmão, deve nos motivar a nos reunir. Porque Ele diz que a alma dele não se compraz, não tem prazer naqueles que retrocedem. Ele disse: olha, os meus eleitos, aqueles que têm os nomes escritos no meu livro, aqueles que eu justifiquei, os meus filhos, eles vivem pela fé. Aleluia. Eles vivem com ousadia, com esperança, com intrepidez.
E se eles retrocederem? Não tenho prazer. Eu não tenho prazer nisso. Se eles retrocederem, eu não tenho prazer neles. Então nós devemos nos manter firmes. Aleluia. E o que o apóstolo Pedro diz? Já que é assim, já que o fim é assim, o sol escurecendo, a lua não dando seu brilho, as estrelas caindo abrasadas, os céus se abalando, caindo sobre a terra, já que é assim, nós devemos tomar cuidado com o nosso procedimento. Eu vou saber dessas coisas e vou beber, vou me embriagar, vou usar drogas. Eu vou saber dessas coisas e vou praticar feitiçaria, e vou sair por aí mentindo, e vou me prostituir, e vou matar, adulterar. Então meu nome não está escrito no livro da vida, porque eu não acreditei lá dentro do meu coração. Isso é só os da fé. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas são verdades. Tem mais agora sobre o juízo aí, né? É isso? Por favor, rapidamente aí. Tudo isso que eu falei são aqueles que vão herdar, mas aqui ele diz que muitos naquele tempo vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação e morte eterna. Vamos ver um pouco sobre a condenação. Aprendei, pois, a palavra da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vedes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso é Jesus falando. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, qual é o segredo, irmão? Vigiai. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Os que serão condenados, Jesus disse, será como os dias de Noé. Eles viviam despreocupadamente, comprando, vendendo, casando, dando em casamento, vivendo a sua vida do jeito que queriam, sem se preocupar, sem vigiar, até o dia que o dilúvio veio, e a arca foi fechada a porta e ninguém mais entrou, e veio o dilúvio e os levou a todos, não é isso? Levou quem? O dilúvio. Quem o dilúvio levou, irmão? Quem não acreditou. Quem não creu. Não creram. O dilúvio levou os que não creram, ok? Os que estavam de lado de fora, porque quem estava de dentro estava na arca. E Jesus está dizendo que a condenação dos ímpios será como aquele. Quando vier, o dilúvio vem e vai levar os que não creram. Então 2 estarão no moinho, e um será levado e o outro vai ficar. Levado para onde? Condenação. Para a condenação. 2 estarão numa cama, um será levado e o outro vai ficar. O que será levado vai ser levado para a condenação. O que ficar é porque tem o nome escrito no livro da vida. Nesse caso, é como se tivessem 2 arrebatamentos. O arrebatamento daqueles que vão morar com o Senhor eternamente, e o arrebatamento daqueles que vão para o inferno. Vai ser tomado, assim como as águas levaram. As águas do dilúvio levaram os perversos, assim também vão ser tomados para ir para o juízo. É isso que ele está dizendo. Portanto, vigiai e orai, porque vocês não sabem que dia nem que hora. Olha, nesse contexto é isso, tá? É claro que haverá um arrebatamento onde a igreja será tomada, mas haverá também, entre aspas, um arrebatamento para os ímpios. Será levado para a perdição, assim como foram aqueles. Próximo, Deus, por favor.
Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Está falando a mesma coisa, sim ou não? Sim. O joio é colhido e lançado aonde? No fogo. O joio é aquilo que não presta. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Os anjos também virão recolher os maus e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está concordando com o que nós acabamos de ler. É esse tipo de arrebatamento. Tem mais? É só, né? Até Apocalipse 19:15. Sai da sua boca uma espada afiada, da boca de Jesus, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente, Jesus mesmo, pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Agora é o 17. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reunir-vos para a grande ceia de Deus. Nós sabemos que a igreja vai participar de uma ceia com o Cordeiro, sim ou não? Sim. As bodas do Cordeiro. Também haverá uma ceia, só que na ceia dos ímpios, os ímpios serão o alimento, a comida. O anjo disse, volta lá por favor, 17. Então vi um anjo posto no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo céu, pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Próximo. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e o seu exército. Olha que loucura! Os exércitos da terra reunidos num lugar para matar aquele que estava no cavalo branco. Quem estava no cavalo branco? Jesus. É uma loucura. Vamos matar Jesus. Junta aí as armas. Todo mundo aponta as armas para Jesus. Vamos matá-lo. Mas a besta foi aprisionada, que é o anticristo, e com ela o falso profeta, que também virá, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lagar, dentro do lagar de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É isso que aguarda. Terminou aí? É isso que nos aguarda. Que nos aguarda, nós que cremos no Senhor, que fomos lavados pelo seu sangue. O reino eterno, vida eterna, Amém. alegria eterna, gozo eterno. Aleluia. Tantas coisas maravilhosas que nos aguardam. Se Deus permitir, semana que vem nós vamos falar sobre elas. Nos alegraremos. Mas os ímpios, aos ímpios está reservado serem comidas de pássaros, e por fim ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre eternamente. Tem outra coisa que a gente vê por aí. Eu já vi alguns teólogos dizerem que o inferno não é eterno. Um teólogo muito renomado, eu vou falar o nome dele, Rodrigo Silva, muito respeitado. Eu respeito muito ele. Mas ele diz que o inferno é uma coisa da nossa cabeça, que não existe, que existe sim, mas por um pouco tempo, aí depois a pessoa é aniquilada. Não foi o que Jesus disse.
Jesus disse que vai ser queimado eternamente, aonde o verme não morre e aonde o fogo não se apaga. Foi isso que ele disse? E aqui será lançado no lago de fogo que arde com enxofre, e queimarão pelos séculos dos séculos. Juízo eterno para quem rejeita o Senhor. E acontecerá. O profeta Daniel teve a visão do nascimento do Messias, profetizou, e o Messias veio 400 ou 500 anos depois. Ele também teve a visão do arrebatamento. O que o primeiro aconteceria e o segundo não? O que a primeira parte ia se cumprir, que é a vinda do Messias, a morte? Ele fala certinho: a vinda do Messias, o ungido rei, a morte, a ressurreição e o arrebatamento. O que essas coisas primeiro já aconteceram e as outras não aconteceriam? Vamos ficar de pé. Eu queria chamar os meninos aqui na frente, a gente terminar orando e entronizando o nosso Deus. Você sabe para onde você vai? Não seja humilde e de dizer assim: eu não sei porque eu sou humilde. Só não tente fazer uma medalha para você aqui de humildade. Eu não sei, eu estou pagando ainda pela minha salvação. Se você está pagando pela sua salvação, você vai para o inferno. Porque ninguém consegue pagar o preço. Só uma pessoa conseguiu pagar o preço. Por mim e por você, Jesus. Todo o dinheiro desse mundo, todas as coisas desse mundo não compraria a nossa salvação, a não ser a morte do justo Jesus, a não ser o sangue justo. Entre nessa salvação e viva de acordo com ela. Aquele que mentia não minta mais, que roubava não roube mais, que adulterava não adultere mais, que se prostituía não prostitua mais. Não vá mais atrás dos feiticeiros. Não seja mais idólatra. Não seja imoral sexualmente falando. E você resplandecerá como o sol ao meio-dia. Ao contrário disso, é o banquete das aves. Eu não vou ser banquete de ave nenhum. Eu serei transformado. Que o meu Senhor é bom. Ele morreu por mim, Ele pagou o preço. Irmãos, vamos ficar atentos a isso. Não se esqueça que um dia vai acontecer. Um dia a trombeta vai soar e aquele que vem virá em breve. Vamos aguardá-lo, mantendo firme a nossa confissão, olhando sempre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nunca nos desviando nem para a esquerda nem para a direita. Guarde firme essa esperança. Nós temos essa esperança, nós temos essa confiança. Vamos orar. Você tem alguma coisa para se arrepender agora ou não? Feche os seus olhos, esqueça quem está do seu lado. É você e Ele agora. Você tem motivo para agradecer a Deus agora? Não tenho, a vida está difícil para mim. Eu vou te dar um motivo. O teu nome está escrito no livro da vida. Se é que ele está, eu não sei. Você que deve saber. Como que eu sei se meu nome está escrito no livro da vida? Eu vivo de acordo com as Escrituras. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Jesus. Nos ajuda na nossa fraqueza. Não nos deixe cair sem tentação, mas livra-nos do mal. Ajuda-nos, ó Deus. Abre os nossos olhos para ver. Abre os nossos ouvidos para ouvir.
estrelas do céu. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Somos gratos a Ti, ó Deus. Somos gratos a Ti. Eu te amo. Daquilo que é essencial, que é Deus. E só uma coisa nós precisamos, é do grande amor de Deus, é de estar na sua presença. É isso que nós precisamos. Ele é suficiente para mim e para você. Oh
Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor te abençoe em tudo que você fizer. O Senhor abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos. O Senhor abre as janelas do céu sobre você e traga prosperidade, de maneira que você não consiga nem tocar. Quantas bênçãos, em nome de Jesus. E nunca jamais se esqueça que nós temos de mais importante é a esperança de um dia estarmos com Ele e vivermos eternamente. Deus abençoe e sempre